Fala pessoal da enfermagem, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as reações dos leucócitos no processo inflamatório. Vamos dar continuidade ao conteúdo de reações dos vasos sanguíneos e seus elementos constituintes, dos elementos constituintes do sangue, nos processos de inflamação, sejam eles de inflamações agudas ou inflamações crônicas. E vamos dar um enfoque maior nas células de defesa e nos processos, nos mecanismos que ela adota para minimizar os efeitos que um dado patógeno poderá causar ao organismo quando de imediato começar a parasitá-lo, ou até mesmo quando de imediato ocorrer uma injúria tecidual. Nessa perspectiva, nós vamos falar agora dos leucócitos. Darei sim um enfoque maior nos leucócitos fagocitadores. Contudo, irei restabelecer alguns conceitos essenciais e também reapresentá-los aos principais leucócitos que nós temos, tendo em vista que é essencial compreender a importância de cada um para o processo inflamatório, bem como a atuação deles em diversas situações no organismo. Eu disse a vocês que era essencial que vocês revisassem os conteúdos de histologia, de imunologia, para compreender o processo de inflamação. Contudo, eu pretendo apresentá-los novamente as funções de cada leucócito que está aí apresentado, ou representado nesta nossa figura, no nosso slide. Então, a princípio, eu quero falar dos neutrófilos. Eles que são células de defesa que estão em grande maioria dentro do vaso sanguíneo, circulando junto ao sangue, Junto ao sangue ali vai circundar todo o teu organismo e de imediato vai atuar de múltiplas formas. Contudo, não é apenas no interior do vaso sanguíneo que eu vou encontrar neutrófilos. Eu também tenho neutrófilos no meio extravascular, ou seja, nos tecidos. Eu tenho alguns neutrófilos nos tecidos que vão atuar principalmente no processo de recrutamento dos neutrófilos existentes dentro dos vasos sanguíneos durante uma inflamação. Então, eu preciso que vocês reconheçam os neutrófilos como sendo os organismos celulares que vão atuar principalmente em tecidos infeccionados, fagocitando micro-organismos, fagocitando micróbios, certo? Então, toda vez que houver um agente infeccioso em um dado tecido do teu corpo, é muito provável, nós vamos ver esse mecanismo hoje, nesta aula, é muito provável que os neutrófilos que estão no tecido recrutem neutrófilos existentes nos vasos sanguíneos para que estes atuem diretamente contra o agente infeccioso, contra o causador da doença, contra o patógeno, tá certo? Nessa perspectiva, o pus que a gente encontra em feridas, essa secreção que é gerada durante o processo inflamatório, muitas vezes, é constituído principalmente por neutrófilos e muita água também, muitos sais. Mas, enfim, isso a gente vai falar depois, que é a questão do extravasamento, que a gente já mencionou na aula passada, contudo eu pretendo dar um foco maior nesta, tendo em vista que na outra eu tentei não focar tanto na parte teórica, mas sim apresentar meramente as funções básicas do processo de recrutamento de neutrófilos. Em seguida, nós temos os basófilos, que representam uma pequena parcela do corpo, do sangue humano, mas que estão atuando diretamente na liberação de histamina. E a histamina, que nós vamos também falar durante a nossa aula, é uma substância muito importante que atua de diversas formas no organismo e desempenha um papel muito importante, principalmente na resposta a alergias, a inflamações e, além disso,
facilita também, né, a saída de anticorpos e neutrófilos para os locais que de imediato estejam invadidos pelos parasitas que de imediato vão existir aí, os nossos agentes infecciosos, tá bom? É importante salientar que a histamina também está ligada ao processo de formação do edema, do rubor, tá? E também da urticância, que de imediato alguns ferimentos podem causar. E ela também está ligada à secreção, à realização de secreção na mucosa nasal, né, com uma coriza, e também atua na contração da musculatura dos brônquios, que essa é uma função muito importante, tá bom? Então, os nossos queridos basófilos vão atuar produzindo principalmente, né, liberando principalmente a histamina para todas essas funções, mas também vão atuar produzindo a substância chamada heparina, que é responsável por alguns processos anticoagulantes, tá? Ela tem uma propriedade anticoagulante. Bom, em seguida nós temos os eosinófilos, que também são chamados de acidófilos, tá? E tem uma grande importância no organismo humano, tendo em vista que eles também estão relacionados ao combate a invasores. Contudo, esses invasores que ele fala, né, os parasitas que ele fala, que ele atua contra, são os parasitas de grande tamanho, ou seja, são parasitas como vermes, tá? Sejam eles do tipo plateuminto ou nematóide, mas os vermes são muitas vezes combatidos pelos eosinófilos, que por que são chamados de acidófilos? Porque eles geralmente liberam algumas proteínas tóxicas, algumas enzimas, tá? Algumas espécies de ácidos, íon peróxidos, que de imediato vão objetivar destruir esse organismo mesmo, tá bom? Em seguida, nós temos os monócitos, que são células que de imediato vão ser produzidas na medula óssea justamente para migrar para os tecidos na forma de macrófagos, tá? Então, eles vão atuar também fagocitando micróbios, também fagocitando micro-organismos, assim como os neutrófilos, e nós vamos ver bastante os monócitos hoje, né? E principalmente na sua atuação enquanto macrófagos. E vamos também perceber que eles são comuns em tecidos necróticos, tendo em vista que eles também podem atuar na destruição de células necrosadas, tá bom? E, por fim, os linfócitos, que são divididos em diversos tipos, mas os mais conhecidos por vocês são os linfócitos B, os linfócitos T, e as células chamadas de NK, que são as Natural Killers, as células que de imediato têm uma resposta imunológica a processos que comprometem organismos celulares de defesa, como os próprios linfócitos, né? A gente vê o Natural Killer atuando principalmente na derrubada dos linfócitos T, quando de imediato acabam sendo acometidos por alguns patógenos. É importante a gente salientar que os linfócitos estão muito relacionados ao processo de identificação da doença, e é por isso que algumas patologias imunossupressoras ou melhor dizendo, que provocam imunodeficiências, acho que esse é o termo mais correto para a gente usar agora, são tão relacionadas aos linfócitos, ok? Bom, seguindo, eu tenho aqui uma informação bacana para a gente trabalhar, que é justamente a ação dos leucócitos fagocitadores. É muito importante que a gente possa discutir os conceitos acerca dos leucócitos e dar um enfoque nos fagocitadores durante os processos de inflamação, tendo em vista que eles é que são os responsáveis por, assim, permitir que nós sejamos capazes de nos livrarmos daqueles parasitas que outrora vêm a nos acometer e causar tantos danos ao nosso organismo e à nossa homeostase.
Aí, no nosso GIF maravilhoso, que eu consegui colocá-lo no slide, nós temos a caçada de uma bactéria, né? Assim, um neutrófilo caçando de fato uma bactéria para conseguir fagocitá-la. E o termo fagocitose é bem interessante. O sufixo -ose acaba sendo o sufixo de processo. E fago significa comer, cito, célula. Logo, o prefixo, o infixo e o sufixo que são utilizados para construir o termo fagocitose dá o significado de o processo no qual se come uma célula, tá? Então, é como se o neutrófilo ele, de fato consumisse a bactéria. Mas para isso ele precisa da via do fagossolisossomo ou fagolisossomo. Esse mecanismo nada mais é do que ele traz para dentro aquele organismo parasita mediante uma espécie de formação de vacúolo, certo? Ele traz para dentro um fagossomo, né? Ele traz uma vesícula que será digerida, de algo que dentro dessa vesícula será digerido. E aí ele busca um lisossomo que se integrará aquele fagossomo e irá formar um fagolisossomo e degradará, né, destruirá a molécula ou o organismo que estiver ali dentro. Então é o que a gente vê nesse processo que o neutrófilo está realizando aí, tá bom? E você vê que ele dribla as células vermelhas, né, os eritrócitos, ele dribla as hemácias para de imediato correr atrás daquele parasita que está ali causando algum dano ao organismo humano. É importante salientar também que todas as células que temos no sangue são provenientes da medula óssea. A medula óssea, enquanto jovem, né, a medula óssea vermelha, produz células hemacitopoéticas, ou seja, elas têm a propriedade de se tornar os elementos constituintes do sangue, né? Os elementos celulares que constituem o sangue. Então, essa célula hemacitopoética, ela é basicamente uma pluripotente que é capaz de gerar neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos, os linfócitos de diversos tipos e ainda gerar os citrócitos, os clitócitos que digo, e até mesmo as plaquetas e os eritrócitos. Então, nós temos aí uma grande quantidade do sangue sendo produzida principalmente pela medula óssea, tá certo? Então, nessa perspectiva, nós temos a importância dessa medula sendo evidenciada aí, tendo em vista que ela é capaz de produzir grande parte do sangue humano. Além disso, entramos num processo bem importante e bem interessante, que é o próprio extravasamento. O que é o extravasamento? É o que eu mencionei mais cedo, né, anteriormente, chamado de recrutamento do neutrófilo. Como é que funciona isso? Bom, quando eu digo assim, na luz, tá? Aí o autor do livro que eu estou usando, que é o livro de bases da patologia, né? Patologia geral, quando o autor menciona na luz, ele refere-se à existência, à migração, né, de grande parte dos neutrófilos que estão dentro do vaso sanguíneo para o meio extravascular, ou seja, eu tenho a saída do neutrófilo para um meio. Então, quando eu digo a luz, é porque ele meio que projeta de dentro para fora. Mas esse processo é dado por um conjunto de 4 etapas. Tá? Enquanto aí eu apresento na forma de marginação, rolamento e adesão, mas ainda há a própria diapedese, tá? Que é de fato o extravasamento, como eu prefiro acreditar. Então, imagine que o vaso sanguíneo ele apresenta múltiplos elementos sanguíneos circulando por todo o seu corpo.
incluindo eritrócitos, incluindo plaquetas e os leucócitos, as células de defesa diversas, né, que nós acabamos de analisar. Essas células acabam circundando o nosso organismo graças ao fluxo sanguíneo, graças à pressão do vaso sanguíneo. E existem momentos onde se percebe o início da inflamação, que às vezes pode ser inclusive necessária para minimizar os efeitos de uma patologia e ocorrer de forma rápida e branda. É o caso das inflamações agudas. Mas ela também pode ser uma inflamação que torne-se crônica mediante vamos dizer assim, a persistência do patógeno. Então, às vezes, a inflamação ela é boa quando ela é curta e de imediato elimina obrigatoriamente e rapidamente o patógeno. Mas se ela não conseguir eliminar o patógeno e de imediato continuar a existir, ter uma incidência grande, elevada, automaticamente eu vou ter aí nesse processo, né, da inflamação um ato crônico que irá gerar tantos prejuízos que outrora vai ser impossível tê-la como uma medida de benefício que o organismo vai dispor, tá bom? Então, nessa perspectiva, nós percebemos que a marginação, o rolamento, a adesão e posteriormente a diapedese são, vamos dizer assim, é uma cascata de acontecimentos indispensáveis para que ocorra a migração do neutrófilo para um meio extravascular. Mas por que isso? Porque vão ser incididos no meio extravascular estímulos quimiotáticos. Então, para não ficar no texto, eu prefiro passar e mostrar essa imagem a vocês. A imagem nos diz muito a respeito do processo de extravasamento dos neutrófilos. Como é que funciona essa imagem aqui? Bom, simples. Nós percebemos que o endotélio, que é essa camada celular que existe na superfície interna do vaso sanguíneo, ele apresenta um conjunto de células que em seu interior, as células endoteliais, vão apresentar em seu interior alguns corpos formados por selectinas. De imediato, os neutrófilos externos, os neutrófilos que já existem na matriz extravascular, certo? A matriz situada fora dos vasos sanguíneos, eles de imediato vão encontrar alguns micróbios e já vão liberar as quimiocinas. Essas quimiocinas é que de imediato vão gerar uma série de fatores. Contudo, eu preciso que vocês entendam que as citocinas, as principais citocinas, que é o TNF e o IL-1, TNF e IL-1, vão de imediato estimular vamos dizer assim, a superficialização das selectinas. Elas existem no interior das células endoteliais. Contudo, quando as citocinas são liberadas pelas células de defesa que estão no meio extravascular, as selectinas acabam sendo liberadas para a parte superficial dos vasos, do endotélio do vaso sanguíneo e automaticamente vão puxar mais para perto do endotélio os leucócitos. Eles que estão migrando livremente através do vaso sanguíneo vão ser aproximados, vão ser puxados mais para pertinho do endotélio. E essa parte onde ele sai do meio do fluxo sanguíneo dele e vem mais para perto do endotélio, nós chamamos de marginação. Por quê? Porque ele fica mais próximo da margem. E automaticamente as selectinas vão tentar ligar ele, né, o nosso leucócito, que nesse caso aí em específico está sendo representado por um neutrófilo. Então, esses neutrófilos vão se aproximar mais das selectinas e vão se ligar a elas através
das glicoproteínas, que nós chamamos de sialilo-lírios, certo? Que nós vamos ver outras glicoproteínas mais para frente também, que são bem legais. E aí, de imediato, essas proteínas vão se encaixar nas selectinas. Só que essa ligação é uma ligação frágil, de baixa intensidade. E o fluxo sanguíneo é muito forte, a pressão interna ao vaso sanguíneo é forte, e isso acaba gerando, por sua vez, uma série de descolamentos, vamos dizer assim, dessas glicoproteínas com as selectinas. Então, quando ela vai sendo forçada para frente, ela vai quebrando essa ligação com a selectina e ela vai girando. Por isso, o termo rolagem. Tá certo? Então a célula realmente vai rolando porque ela vai desprendendo, vai desprendendo, vai desprendendo, vai desprendendo. Só que a liberação da citocina, TNF e IL-1 do lado de fora também vai ser concomitante à liberação da ICAM1, que vai proporcionar também a formação de um ligante de integrina. E o ligante de integrina é massa demais. Por quê? Porque é esse ligante que vai permitir uma alta afinidade na ligação, tá? Enquanto as integrinas aliás, as glicoproteínas estavam tentando fazer uma ligação ali com as selectinas e de imediato só tinham uma aproximação, uma marginação, uma rolagem, tentar estabilizar ali um pouquinho. As integrinas, elas são ativadas para aumentar o grau de integração do neutrófilo com o endotélio, e agora que ele está em um alto estágio de afinidade, a célula fica presinha, e ao estar presinha, outras medidas químicas, bioquímicas irão atuar, como nós vimos na aula anterior, para que haja vamos dizer assim, um alargamento no espaço endotelial entre as células endoteliais, para que de imediato seja feita o quê? A diapedese, que é justamente a migração do neutrófilo para o meio extravascular. Então, automaticamente eu tenho a diapedese, onde ocorre a migração do neutrófilo através do endotélio. Então, essa migração faz com que o neutrófilo, agora que esteja no meio extravascular, busque os micróbios e os degradem. E nessa degradação, automaticamente, ele vai liberar novas citocininas que irão atuar de múltiplas formas. Por exemplo, quando o neutrófilo sai e começa a destruir essas bactérias, né, esses micróbios, automaticamente ele também vai estar produzindo a histamina, que a gente falou anteriormente, né, e outras substâncias, como as próprias citocininas, né, no meu caso do TNF mesmo, TNF é o responsável pela febre, tá entendendo? E tantas outras situações químicas que de imediato vão estar ligadas direto e indiretamente com o processo inflamatório. Nessa perspectiva, nós percebemos que a adesão leucócito-endotélio se dá justamente quando acontece o quê? A histamina e a trombina são empregadas nas células endoteliais. Nesse momento, os corpos que nós chamamos de Weibel-Palade, eles se desfazem e se redistribuem na superfície das células endoteliais. Isso formará o que nós chamamos de P-selectina, de E-selectina, certo? Então, os corpos de Weibel-Palade vão receber altas doses de histamina e trombina e se tornarão as selectinas. Essas selectinas, por sua vez, vão, como vocês podem observar na figura B, vão de imediato permitir uma integração do neutrófilo com a célula endotelial. Contudo, só quando o TNF e o IL-1 de imediato forem liberados é que essa adesão vai ocorrer, porque eu posso ter, por exemplo, a liberação de histamina e trombina para a formação das selectinas, mas sem que de imediato o neutrófilo seja aderido. E quando ocorrerá a adesão do neutrófilo? Quando ocorrer também
a liberação das citocinas, chamadas de TNF e IL-1. Essas citocinas vão automaticamente aderir o neutrófilo e vão fazer o estímulo através das quimiocinas para, de imediato, aumentar a avidez das integrinas, ou seja, a funcionalidade das integrinas, para que elas consigam se conectar de forma mais efetiva e mais significativa com a parede endotelial e, de imediato, a diapedese possa ocorrer. Então vejam que esse processo da diapedese depende muito, e muito mesmo, dos receptores, né, que a gente chamou de selectinas, das integrinas, tá? Então a gente precisou dessas proteínas, nós precisamos das glicoproteínas presentes nas paredes, né, dos corpos celulares que nós conhecemos como neutrófilos, e posteriormente, com a transmigração desse neutrófilo para o meio externo, né, à luz do vaso sanguíneo, nós temos exatamente essa funcionalidade do processo migratório de leucócitos, né, de neutrófilos, para sanar a problemática causada pelo patógeno, pelo agente infeccioso, pelo parasita. Então, a diapedese é muito importante, porque é ela que vai propiciar o surgimento de neutrófilos no tecido contaminado para combater aquele agente causador da doença, da inflamação. Então, a inflamação, claro, que é uma forma do corpo de imediato tentar combater aquele agente causador, mas também é a inflamação algo que irá comprometer o funcionamento do tecido, da célula, né? Vai de imediato comprometer o funcionamento de muitas estruturas, o que demanda automaticamente de um processo que irá sanar logo o causador do problema, né? Vai eliminar de fato o causador do problema, para que eu tenha aí a possibilidade de voltar ao meu estágio de homeostasia. E eu começo a citar essa reação dos leucócitos à inflamação a partir da figura C. E a partir da figura C, compreendemos que muitas vezes o edema se forma, ou seja, houve algo errado ali naquele local, né? De imediato nós já vimos o que causa o edema, né? Aquela questão do extravasamento do fluido e por aí vai. Então, ocorre naquele local o edema, o inchaço. Esse inchaço vem sempre aliado ao rubor, vem aliado a uma série de situações. Mas percebam que logo no começo do edema, antes da inflamação começar de imediato, nós percebemos que a própria construção do gráfico já nos evidencia que os neutrófilos são migrados, né? Nós temos a migração dos neutrófilos ali. É importante salientar que no início da inflamação, né, nós percebemos que os neutrófilos já começam a migrar para o edema, começam a ser localizados naquele local inflamado, e quando do pico do edema você já tem a atuação do neutrófilo sendo efetiva, mas posteriormente vocês percebem aí no gráfico também ocorre a liberação de monócitos macrófagos, tanto para eliminar os micróbios, né, os causadores, os patógenos, mas também para eliminar as células necróticas, as células necrosadas que possam vir a existir a partir da inflamação, ou seja, como resultante, como produto dessa inflamação gerada a partir todo esse processo que a gente mencionou anteriormente. Então vejam que na figura A nós conseguimos reconhecer uma série de organismos celulares simples, né? Uma série de organismos celulares que já fazem parte de nossos estudos, como por exemplo o próprio eritrócito, né? A célula sanguínea. Nós temos aí o eritrócito sendo
reconhecido facilmente nessa imagem, mas também temos bastantes o quê? Bastante neutrófilo, tá bom? Então eu tenho neutrófilo aqui, e a gente percebe pela quantidade de núcleos, tá certo? Então ó, eu tenho neutrófilo aqui, então vários neutrófilos migrando para a região que de imediato deu início à inflamação, tá certo? Então, a partir daí, vemos que ocorre uma necessidade de também migrar monócitos. Para quê? Para eliminar o tecido necrótico, eliminar o tecido necrosado. E aqui a gente percebe na figura B um monócito, outro monócito. Tá? Nós temos vários monócitos. Então, quando é que a gente sabe diferenciar, por exemplo, só pelos neutrófilos, quando o tecido está ainda em inflamação aguda ou já está no estado crônico, havendo necrose? Simplesmente, se você identificar mais neutrófilos nesse tecido, isso significa que ele está num estágio de inflamação, onde ainda é reversível a situação. Quando você encontrar mais monócitos, mais macrófagos, você sabe que automaticamente você vai ter aí no seu processo inflamatório um tecido necrótico, com certeza, tá bom? E existe também a forma de reconhecimento dos micro-organismos e tecidos mortos. Como é que o nosso neutrófilo ele vai de imediato reconhecer se existem micro-organismos causadores de uma patologia ou de imediato se há tecidos mortos, tecidos necróticos ali naquele local? A partir dos receptores. Então, por exemplo, existem receptores certos, né, específicos de produtos microbianos. Então, existem proteínas receptoras que vão estar nas superfícies celulares e vão permitir que as células de defesa reconheçam que aquele, de fato, é um micróbio. Existem receptores que são acoplados a proteínas do tipo G. Então, existem as proteínas G, né, que, se eu não me engano, são as proteínas GAP, e elas acabam acoplando receptores temporariamente que irão permitir a identificação do micróbio ou até mesmo do tecido morto, tá bom? E existem os receptores para opsoninas, tá? Que são proteínas específicas, e receptores para citocinas, que são as substâncias que vão encadear processos que a gente citou anteriormente. E aí eu prefiro mostrar para vocês mais especificamente esses receptores através dessa figura, onde podemos perceber, por exemplo, os receptores acoplados à proteína G, né? Aí nós temos aqui logo de cara, a princípio, né, esses receptores da proteína G, e de imediato eles vão receber, né, e vão se acoplar a ele peptídeos, quimiocinas e até mesmo mediadores lipídicos, que vão muitas vezes culminar em uma adesão ao endotélio de alguma estrutura, de alguma célula, de algum micróbio, certo? Vão aderir apenas, só aderir, e também existe o resultado funcional de migração para o tecido. Então, é possível também utilizar desses receptores, né, para fazer migrações mediante quimiotaxia. É o que acontece, por exemplo, com o próprio neutrófilo quando é extravasado, né? Quando ocorre a diapedese, ele sai para o meio, o tecido que de imediato está enfrentando uma injúria. E existe também, né, o receptor Toll-like, né, que é exatamente o receptor que vai estar relacionado diretamente à contenção de proteínas, enfim. Existe o CD4, né, que também é uma espécie de receptor específico. Eu vou até voltar para mostrar a vocês. Esses receptores que eu estou falando são das opsoninas, tá bom? Então, automaticamente nós temos aí esses receptores, assim como os receptores de citocina, que digo, e também os receptores fagocíticos, que são exatamente aqueles que vão culminar na fagocitose, tá bom? Então nós temos aqui, ó, sendo o CD14 e o receptor Toll-like,
bem como o da citocina, né, como amplificação de resposta inflamatória, enquanto o fagocítico será exatamente para a morte dos micróbios, tá bom? E eu trago aí para vocês alguns exemplos clínicos de injúria que são induzidos por leucócitos. Oxê, como assim, professor? Sim, existem injúrias que são causadas pelo leucócito, por um mau funcionamento deles, por injúrias deles, por processos que são induzidos a partir deles. Por exemplo, existem processos que são agudos, ou seja, reversíveis, e existem processos que são crônicos, ou seja, que têm uma maior dificuldade de reversibilidade. Por exemplo, a síndrome da angústia respiratória aguda é causada pelos neutrófilos em seu mau funcionamento, né? Ou então em sua aversão a alguma situação imposta. Isso existe também. A gente vai ver na próxima situação, como é o caso da rejeição aguda que transplantes, certo? Então, na verdade, é uma rejeição aguda a transplantes, tá? Não é que não, é a transplantes. E essa rejeição aguda, ela é dada justamente quando os linfócitos e os anticorpos atuam contra aquela estrutura que foi ali inserida, né? Ali transplantada justamente ou aquele tecido transplantado, aquele órgão transplantado, né? Aquela cirurgia feita com, por exemplo, um marca-passo e por aí vai, que são objetos que acabam gerando uma rejeição leve, a princípio. Então, quem é que é responsável por essa rejeição? O linfócito, tá bom? E junto a ele os anticorpos. Existe também a asma, que é causada, sim, por eosinófilos e anticorpos do tipo IgE, tá certo? Então, basicamente, a asma é uma injúria causada, né, por células, tá? Um distúrbio causado pela injúria celular, que é tua célula, né, um eosinófilo. Já a glomerulonefrite é causado pelos neutrófilos, monócitos, anticorpos também. O choque séptico pelas citocinas. Os abscessos pulmonares pelos neutrófilos e algumas bactérias também. Tá? Os necróticos, como a artrite, né, que é causada pelo linfócito, pelo macrófago e por alguns anticorpos, bem como a asma, que é causada pelos eosinófilos e pelos anticorpos IgE, a aterosclerose, que muitas vezes é incitada pelos macrófagos e pelos linfócitos, e a rejeição crônica a transplantes, né, como é o caso dos linfócitos, novamente, só que dessa vez junto às citocinas, e a fibrose pulmonar, dada pelos macrófagos e pelos fibroblastos, são exemplos clínicos de injúrias que são causadas, né, são induzidas pelos leucócitos. Então, às vezes, os leucócitos não estão de acordo com o funcionamento do que a gente queria. O sistema imunológico está rejeitando alguma coisa, está agindo contra algo e está gerando um distúrbio. E esse distúrbio pode ser agudo ou crônico, tá bom? E de frente a essa situação, nós também temos os defeitos nas funções dos leucócitos, claro, até porque causam injúrias, causam sintomas, né? E aí esses efeitos podem ser herdados na adesão dos leucócitos. Então, quando ocorreu aquele processo de adesão, né, das integrinas ou das selectinas, eu posso gerar defeitos nos leucócitos e gerar aquelas situações que eu mencionei anteriormente. Posso também gerar defeitos a partir da função do fagolisossoma, né, que é aquela estrutura lá que eu disse, que a gente junta o fagossomo com o lisossomo, e muitas vezes ocorre um defeito ali naquela situação. E posso gerar defeitos também através da atividade microbiocida, quando eu tento destruir um micróbio, então eu gero um defeito naquele organismo celular, e até mesmo por deficiências adquiridas, como é o caso da SIDA, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou simplesmente AIDS, né, como é mais conhecida. E aqui estão alguns mediadores da inflamação. São algumas espécies de citocinas, algumas espécies de produtos químicos, né, de quimiocininas, né, enfim,
agentes quimiotáticos que podem ocasionar uma série de fatores. Eu não vou me delongar neles, eu não vou citá-los, eu peço apenas que vocês reflitam um pouco sobre essa tabela, façam a leitura e aprofundem seus estudos porque ela é muito, mas muito, mas muito importante, tá bom? E posteriormente nós vamos falando dos mediadores nas nossas próximas aulas em outros mecanismos. Mas agora eu só quero mostrar quantos fatores existem, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado mais fácil de compreender os processos de reação dos leucócitos na inflamação e a gente vai conversando nas próximas aulas a respeito de outros processos celulares, através de outras situações que ocorrem a nível tecidual, para de imediato mitigar o processo inflamatório ou até mesmo a forma de classificação da inflamação, que é um dos conteúdos mais importantes que a gente vai ter nessa nossa unidade didática, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar aí o vídeo com seus coleguinhas de turma e de imediato de se inscrever aqui no canal, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, falou e tchau, tchau.